sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. E hoje nós temos um rapaz aqui muito querido, porque o Aprendendo com Elas também aprende com eles. E hoje nós temos um querido aqui que é o Jonas Antônio. E o nosso tema é sobre tecnologia, carreira e internet, mitos e realidade. Um assunto super atual. E também já quero pedir para você fazer 3 coisas que são essenciais aí para nos ajudar. Primeiro, curte, comenta e compartilha esse conteúdo aí nas suas redes sociais. É importante você curtir e se você não é inscrito no nosso canal, já vai aí, se inscreva. Além de curtir, comente e compartilhe, porque aí a plataforma vai entender que esse conteúdo é interessante e muitas outras pessoas poderão ser alcançadas. Então, faça parte aí da nossa equipe, divulgue e vai lá no Instagram também, lá no @mulheres.ict e também no @podcast Aprendendo com Elas. Curte, siga-nos lá no Instagram também, porque vai ser muito importante, tá certo? E como eu disse para vocês, hoje aqui com a gente, Jonas Antônio. Isso. O Jonas é um querido que eu conheço há muitos anos, apesar dele ser jovem, mas quando eu o conheci, ele era um adolescente, um pré-adolescente. Então tem sido assim muito especial ver o crescimento do Jonas em várias áreas da vida dele, mas especialmente na área profissional. Mas Jonas, antes de eu ficar aqui falando, se apresente aí para quem está nos assistindo. Quem é o Jonas? Muito obrigado, Simone, pelo convite. É um prazer estar aqui. Primeira vez na vida que eu vou dar uma entrevista que não é de emprego. Eu tô aqui na ICT há 15 anos, 14 anos, 15 anos, e eu tenho 30, então metade da minha vida já. Basicamente uma adolescência inteira na ICT. Eu gosto muito dessa igreja. Vocês são uma família para mim, assim, de verdade. E é um prazer também servir aqui. Eu gosto muito de servir aqui porque eu aprendi muito, e muitas das coisas que eu usei na minha vida profissional, alguma outra diferencial que eu tive numa entrevista ali, alguma coisa, principalmente no começo de carreira, eu aprendi aqui com outras pessoas ensinando também. Então eu sou muito grato à ICT por tudo. Trabalho com tecnologia também já faz uns 12 anos, então desde o meu primeiro emprego, né? Trabalho com tecnologia, eu nunca fui para outra área. Graças a Deus, eu já desde o meu primeiro estágio já fui acertando os caminhos ali, Deus foi encaminhando algo que eu gostava, que me dava a oportunidade de crescer, de aprender, enfim. E Jonas, como é que começou o interesse por essa área? Então, eu sou de 96, então ali no começo dos anos 2000, não era comum ter computador em casa ainda, era algo meio raro, né? E era caro e tal. E aí meu pai tinha um computador antigo lá, e eu era um dos poucos ali da escola que desde 8 anos de idade já tinha algum contato com o computador. Então não tinha internet, era antes, pré-internet, né? As pessoas de hoje nem imaginam isso. É só o Paint ali do computador pra gente ficar desenhando, um campo minado pra brincar alguma coisa e tal. E eu sempre tive muito contato. E o meu pai, ele é uma pessoa que tem muito interesse por engenharia, mecânica, elétrica, tudo que envolve, né? Então eu vi ele mexendo lá no computador, aí a gente fez upgrade do Windows 95 pro Windows 98 no computador, ele me deixou colocar lá os disquetes, né, 30 disquetes lá o dia todo para fazer a instalação. Então eu fui aprendendo com ele e me interessava, ninguém me forçou a isso, né? Eu nunca pensei assim, vou fazer TI porque dá dinheiro. Na verdade, quando chegou a hora de procurar emprego, eu pensava, vou fazer TI porque é a única coisa que eu sei, não sei fazer mais nada da vida. Então eu sempre tive essa facilidade na escola, quando eu estudei em escola pública, né? E aí inauguraram uma lan house lá para os alunos usarem, né? Em 2010 ali, por aí, não sei. E aí eu era um dos alunos que eram voluntários para ajudar, e eu era voluntário porque eu sabia um pouquinho, mas na verdade eu aprendi mais ali com eles do que eles achando que eu tava ensinando os outros alunos, eu tava aprendendo na hora para ensinar também. Então, desde sempre, em algum momento da minha vida eu pensei em ser bombeiro. Minha mãe perguntava, você quer ser o quê? Ser bombeiro. Mas na hora de procurar emprego eu falei, não, acho que eu já sei o que eu vou fazer. Não quero apagar fogo, né? Não, deixa quieto, vou morrer, não. Olha que interessante, né, Jonas? As oportunidades, às vezes pequenas coisas a gente não valoriza. Sim. Parece que elas são tão insignificantes e não são. São oportunidades, né? Para poder conhecer
E como teu pai, ele te proporcionou isso, né? Ele não colocou ali, não mexe, isso não é coisa para criança, nada Sim, disso. exatamente. Mas ele deu ali espaço para que você pudesse escarafunchar ali, ver, conhecer. E aí, quando chega a Lan House na escola, você foi e caçou essa oportunidade. Você é aqui um voluntário. Exatamente, né? E isso pôde contribuir, né? Não, assim, às vezes eu converso muito com a Natália, trabalho em escola, então ela fala, né, o quão importante é para a criança aprender com os pais, né? Então, se você proíbe teu filho de quebrar alguma coisa, para não quebrar, ele também tá deixando de aprender, né? Você proíbe de mexer com medo dele não quebrar. Então, meu pai abre o computador, desmonta o computador, ele supervisionando ali, aí quando eu fui começando a fazer o primeiro dinheirinho, eu comprava as peças para montar, ele montava junto comigo. Então, na verdade, eu escolhia a peça, eu fazia tudo, mas na hora de eu colocar, ele até fazia ali, porque eu tinha medo de quebrar. Mas tinha esse aprendizado ali que ele passava para mim, nem era a área dele, então também estava aprendendo, né? Mas assim, o fato de eu ter realmente a oportunidade de ver ele mexendo ali, fazendo e tal, a gente aprende, né? E aí, quando você vai procurar estágio, é uma coisinha a mais que você sabe, ali faz toda a diferença, porque ninguém sabe nada, né? Em terra de cego, quem tem um olho, né? Diz a lenda que é rei, né? Exatamente. E que interessante, né? Porque a curiosidade, ela é um aspecto muito interessante. E como muitas vezes em casa, a gente tem que ter essa visão. Eu sou de uma geração que você não podia mexer em nada, porque se você apertasse o botão errado, o mundo acabava. Né? Sabe aquele mito lá do botão, né? O botão vermelho, lá na NASA, que se alguém chegasse e apertasse, pronto, o mundo acabava. Então, assim, eu tinha muito medo de mexer em coisas, porque vai que eu apertasse o botão errado e estragasse, desconfigurasse. Então, assim, mexer em videocassete, né? Mexer em algumas coisas, eu, né, ia assim, meio que tateando e tal, até perder aquele medo e poder mexer. E o computador foi assim, interessante, eu já até contei isso em outros podcasts. Eu comecei a mexer no computador com meu filho com 2 anos de idade. Porque eu não sabia ligar e desligar, e ele sabia, ele ia sem medo, ele apertava o botão e o mundo não acabava, né? Aí eu comecei a perceber, puxa, né, eu vou ter que olhar para isso, aprender. Claro, ficava aquele receio de desconfigurar, de perder tudo, às vezes lá escrevendo um texto, não salvava, perdia, enfim. Mas isso faz parte do processo de ir aprendendo, né? Mas é interessante essa questão de deixar o outro ver coisas, né? Não simplesmente estragar por estragar, né? Quebrar coisas, mas, por exemplo, um ferro que queimou. Como é que é abrir esse ferro e olhar ele por dentro? Nossa, minha mãe, ela tem um trauma até hoje. Tempo atrás a gente lembrou disso, porque eu ganhei da minha tia um carrinho de bombeiro, assim, que acendia a luz, fazia tudo. Subia escada, bombeiro subia e tal. Aí um dia eles saíram de casa, quando voltaram eu tinha desmontado inteiro. Aí um trauma da minha mãe. Até hoje ela lembra, assim, ela quase chora. Né? Mas é isso, né? E também vem disso, assim, eu tinha realmente esse costume de abrir as coisas, eu tinha curiosidade de ver, né? E é uma coisa que faz funcionar aquilo, isso, né? que hoje em dia, posso estar errado, né? Uma visão da minha cabeça, mas eu tenho a impressão que a molecada de hoje não tem tanta curiosidade, porque tudo é muito pronto, né? Tudo é muito rápido. Parece que não tem a curiosidade de saber como substituível, né? Exato. E outra coisa, por exemplo, uma coisa é você abrir um brinquedo que qualquer pessoa olhando um pouco, você começa a entender porque as engrenagens são grandes e tal. Agora o celular, se abrir, é um negócio metafísico, né? Você não vai entender lá o processador, o nanômetros, né? É muito pequeno, então é um pouco também abstrato, né? Entender. Mas nessa época das coisas serem mais manuais, acho que isso fez toda a diferença também. Eu acho que hoje a gente vive numa era de tudo é muito descartável, né? E
tem os seus prós e contras, né, em relação a isso, mas é complicado, porque, assim, às vezes eu já conversei com alguns, principalmente pessoas que entendem, assim, por exemplo, um técnico de máquina de lavar roupa. Às vezes ele prefere uma máquina antiga, até comprar e consertar para ter na sua própria casa, do que comprar uma máquina nova que ela enfim... Obsolência programada, né? Mas, e é verdade, não é uma teoria da conspiração. Todo eletrodoméstico da nossa avó, se a gente tivesse jogado fora, estava funcionando. A TV que você comprou 5 anos atrás já não funciona mais. Trava. Trava. O que aconteceu que a TV trava? Entendeu? Não era para quando não trava, né, saiu uma nova, aquela perdeu o interesse. Às vezes eu vejo isso. Eu, assim, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade em substituir rapidamente até eletrodoméstico, né? Se eu te contar que eu tenho um forninho elétrico que foi presente de casamento, que ainda funciona e eu tenho em casa ele... eu vou fazer 42 anos de casada, porque eu falo assim, gente, por que eu vou substituir se ele funciona bem? Exatamente. Né? Então, assim, eu particularmente, eu tenho assim, uma certa dificuldade. Saiu um novo, mais moderno, mas se esse que eu tenho ainda funciona, por que eu preciso me desfazer de algo que ainda está funcionando? Eu tenho um pouco de dificuldade em relação a isso. Né? Eu sei que tem pessoas que, nossa, renova, né? E às vezes eu fico olhando e falo assim, puxa, mas ainda tá tão bem, né? Por que eu preciso me desfazer? Sim, então eu acho que hoje em dia os psicólogos falam em FOMO, né? Fear of missing out, né? Vou perder a novidade, mas qual que é o problema de você perder a TV OLED X 48K, sendo que você tem uma OLED X 4K que já atende bem? Pois é. Né? O pessoal tem essa necessidade mesmo. Parece que assim, você conquista algo e se entrar uma nova versão daquilo, já não serve mais, né? E tudo, você tem um custo muito alto disso. Sim. Você fica o resto da vida pagando celular, TV. Sim. Quando você termina de pagar, já tem que trocar. Fora o lixo eletrônico que isso gera. Com certeza. Né? Então, às vezes eu penso nisso também. Né? Como é que eu vou me desfazer de algo que ainda é bom? E qual vai ser a utilidade disso que eu posso dar, ou enfim, né? Para não virar um lixo. Né? Será que ainda é possível? Né? Então, eu acho que é importante isso, não só com coisas eletrônicas, mas às vezes eu penso assim, com móveis, né? Claro, tudo tem que estar em bom estado. Você não vai... uma coisa que não tem mais nem como ser usado, você ainda querer... Mas assim, eu me preocupo com isso, porque se você compra uma coisa que ela é boa, é bem cuidado, é de um material excelente, então assim, como você poder renovar aquilo, dar continuidade àquilo sem ter que virar lixo necessariamente, né? Sim. Então, às vezes, me dá essa sensação que as coisas são muito descartáveis, né? E é uma nova cultura, que não é tão nova assim, mas que eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com essa rotatividade muito rápida aí das coisas, né? Sim, a gente tem esse problema mesmo na sociedade. Para as empresas é ótimo. Bom, né? Com certeza, tem aí sempre o interesse econômico também, né? Se por um lado você tem que ir criando oportunidades do novo, das novas gerações de equipamentos, o que é válido, por outro lado também, né? Como balancear isso, acho que é uma grande questão. Mas, vamos lá, né, Jonas? E aí, assim, partiu desse conhecimento em casa que você tinha, essa permissão, né, que acabava sendo algo para você e seu pai, né? Era algo ali de interesse comum, que é muito legal isso, né? De vocês irem compartilhando isso, você foi vendo as oportunidades, e aí como é que você foi traçando a tua carreira? Bom, eu estava no ensino médio e eu ainda não sabia, assim,
pô, talvez eu faça computação, mas a gente até fala isso mais pra frente, mas computação é uma área muito ampla, né? Uhum. E então todo mundo que fala assim, quero trabalhar com tecnologia, mas ninguém sabe com o quê. E às vezes você até fala assim, não, quero ser programador. E chega lá na hora, não necessariamente você vai gostar, né? Então, eu tava no ensino médio, e aí uma professora de matemática me chamou e falou, ó, tá tendo o processo seletivo da ETEC, e vai ter o curso de informática lá, se inscreve lá, você leva o jeito e tal. Aí eu fui, falei com os meus pais, no mesmo dia já me inscrevi, era, sei lá, domingo a prova, ou era a última semana antes de fechar pra fazer a prova, alguma coisa do tipo. Aí passei. E aí fui fazer, né? Então lá na ETEC é legal que tem muitos professores que são da área, né? Não é só o professor, mas é um professor que tem experiência na área. Uhum. Então eu tive um contato a mais, assim, e aí eu falei, não, eu quero fazer a faculdade de engenharia da computação, porque eu via que eu não levava muito jeito para ser programador. Não era minha praia ficar sentado só digitando. Eu gosto das peças, talvez esse negócio do meu pai, né? Então eu achava que se eu fizesse engenharia da computação, eu ia ter mais contato com peças e tal. Aí fui pra faculdade. Na faculdade eu descobri, é uma coisa que eu falo para todo mundo hoje em dia, que a faculdade a faculdade de tecnologia ela não te prepara pro mercado de trabalho de verdade. Ela te ensina o básico do básico do básico e você que se vire, né? Então eu cheguei na faculdade, fui procurar estágio, né? Um professor falava isso, assim, ó, procure estágio o quanto antes, não fique esperando chegar no final da faculdade, procura o quanto antes. Primeiro, porque se chegar no final e você não conseguir, vai começar a dar ansiedade, você pode perder o time e tal, ficar devendo um estágio depois, enfim. Segundo, que você vai aprender no estágio, não é aqui. Aí eu fui procurar. E aí eu passei uma empresinha que era de manutenção predial, serviço de câmera, alarme, portão, e tinha um departamento de informática, porque as prédios também precisam de computador e tal, mas porque eles também atendiam pequenas empresas ali que não queriam ter um TI, mas precisava de um servidor, uma manutenção da impressora e tal, então fazia esse outsourcing de TI para pequenas empresas, né? E aí, esse dono da empresa, que era uma empresa de 6 funcionários, minúsculo assim, me ensinou muita coisa. Eu acho que tudo. Se teve alguém que mais me ensinou, foi ali. Porque não tinha nada. O que eu sabia era da faculdade e o pouco que eu via no YouTube de fuçar e tal. Então eu aprendi bastante. E fiquei só 1 ano e meio. E aí, nesse tempo, eu já ia percebendo que assim, beleza, aqui eu não tenho pra onde evoluir também. Aprendi tudo que eu tinha que aprender nessa empresa. Só que as coisas são muito repetitivas, entendeu? Ficar arrumando impressora não vai te dar futuro pro resto da vida. É legal você aprender a mexer, beleza, mas chega uma hora que você precisa partir para Quero trabalhar no Google, mas eu não faço nem ideia como que funciona lá, porque eu tô acostumado com empresinha de 10 funcionários, de 20 funcionários que eu atendo, então. Aí eu consegui um outro estágio numa franqueadora de escolas de inglês. E não na escola, então eu trabalhava para a franqueadora, a administração nacional, que cuidava das mais de 60 escolas na época, né? Aí eu já explodiu a cabeça, assim, eu falei, não, peraí, tem um mundo muito maior na tecnologia, não é só aquilo que eu enxergava ali pequenininho, e aí tinha outros departamentos de tecnologia, uma divisão muito maior, aí você começa a ter contato e tal, tanto que eu tive oportunidade de trocar de departamento lá, nem quis, mas tive, né? E foi muito bom também para meu aprendizado, que eu entendi, você estar dentro de uma empresa que tem um orçamento maior é totalmente diferente de você estar na empresinha do bairro, né? Então, pô, já falava de servidores do Google de não sei quantos milhões, de comprar não sei o que de milhão. Meu Deus, existe esse mundo mesmo. Então, ali eu tive um contato amplo e entendi o que era tecnologia como um todo. Assim, nossa, não é só o programador do site do aplicativo, não é só o servidorzinho ali que compartilha arquivos, poxa, integração de um sistema com outro, as notas dos alunos, e como é que você faz em época de prova, vai ter muito aluno fazendo exercício online, como é que você faz para aquele servidor dar conta, que nem agora tá tendo a Copa do Mundo, na semifinal, França e Espanha, o YouTube teve problema com muita gente acessando o YouTube. Como que você lida com isso? Você escalona na tal horário e você tem que reduzir, como é que você faz para não pagar 1 trilhão de conta nesse mês que você teve um acesso maior? Enfim, então, ali eu tive um contato muito maior com o que era a tecnologia. Aí fiquei 5 anos nessa empresa e fui subindo, né? Estagiário, assistente, analista. Aí agora, depois acabei saindo, tô em outra empresa, que é a minha terceira. Então só tive 3 empresas em 12, 13 anos. Aí. Interessante, né? Porque eu já ouvi, não sei se a informação que eu tenho ela é correta, mas a área de TI é uma área que tem uma rotatividade muito grande e é difícil você manter o profissional. Ela é.
Ela é. Assim, tem, por exemplo, na área de TI, tem uma das áreas é de suporte técnico que é considerada a mais básica. Não, não, eu sempre trabalhei com isso no começo, principalmente, né? Até hoje eu ainda faço suporte também. Mas, assim, é considerada a área mais básica. Ali você tem um problema, porque se o funcionário ele é bom, ele não quer ficar ali. Só que se ele é muito acomodado, ele fica ali para sempre. Então você tem umas áreas assim que são problemáticas, porque se o cara tá muito tempo nessa área, quer dizer que ele não evolui. Agora, se ele é muito bom, ele também não fica e toda hora você tem que substituir. As demais áreas, a tecnologia é muito volátil. Então hoje, você é especialista no PHP. Hoje PHP já não é tudo o que era. Amanhã o JavaScript, 10 anos depois, já não é tudo que é. Então, o próprio funcionário, ele precisa estar sempre se atualizando. E aí, nessa, surge uma nova tecnologia que está pagando o dobro do que ele está ganhando. Ele vai trocar. Né? Então, tem uma rotatividade muito alta, sim. O evento da Covid, que aí, assim, a questão do home office, que era algo, né, que se previa, enfim, mas para um longo prazo teve que ser antecipado. Em todas as áreas, quer dizer, quase todas as áreas, né? Isso trouxe uma possibilidade de caminhar sozinho? Trouxe mais. Abriu um pouco, sim. O home office, assim, a pandemia especificamente, ela deu um boom no mercado de tecnologia. Você olha os gráficos assim de vagas de emprego no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo, deu um boom absurdo. E aí agora a gente está passando por essa queda, né, natural, que houve também uma supervalorização que não precisava tanto. Talvez foi necessário no momento, mas enfim, o mercado está se ajustando agora. E aí, o que eu enxergo? O home office, ele traz esses benefícios de qualidade de vida, principalmente, né? Eu faço, por exemplo, híbrido. Então, eu vou 3 vezes pro escritório, 2 vezes eu fico em casa. Quinta e sexta eu fico em casa. Ela traz essa qualidade de vida, é tempo que você ganha, é transporte que você não gasta, alimentação que eu não preciso ir no restaurante, eu só como em casa mesmo minha comida, é muito mais barato. Tem todas essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, ela pode te isolar. E aí, a pessoa pode escolher se isolar porque eu não gosto de pessoas, ok. Mas aí vai trazer essa consequência de talvez ela não cresça mais na carreira. Se tiver pra ela, tudo bem. Às vezes o cara tá num cargo lá que ele ganha bem e ele não quer ser gerente, que talvez seria o último passo pra ele ganhar mais. Então ele pode ficar ali e se estabelecer. Agora, pra você trabalhar 100% sozinho mesmo, só se você tiver seu próprio negócio, né? Alguma coisa digital que você achar algum nicho ali pra vender e trabalhar sozinho, mas de resto você pode até ser contratado e se isolar, mas você não cresce. Porque aí tem, acho que duas coisas, né, Jonas? A dificuldade da interação social, que isso é extremamente necessário para uma rede, né? Você construir ali uma rede de contatos. Sim. E também para essa troca, né, do convívio, da experiência, que eu acho que acaba sendo muito importante. Tanto é que muitas empresas acabaram, né, voltando, né, chamando seus funcionários aí para o presencial, ainda que híbrido, né, muitas empresas voltaram 100%, outras ainda caminham aí na questão da possibilidade de meio a meio, enfim, mas é necessário sim esse convívio e também dessa atualização profissional, né, porque para se fazer essa atualização profissional, quais são os caminhos que podem ser percorridos? Assim, quando você está numa empresa grande e num cargo menor, se você colar no pessoal que é mais sênior que você, que tem mais experiência que você, já é um ótimo caminho, né? E tem as certificações. Então, o mercado de tecnologia conta muito a certificação mais do que a faculdade, né? Então, só dando um panorama. Então, por exemplo, eu trabalho com infraestrutura. E aí dentro da infraestrutura tem os servidores, eu tenho segurança, que tô tentando transformar na minha especialização mesmo já há um tempo. Então eu faço cursos específicos de segurança com aparelhos da Cisco, segurança com aparelhos da Dell. Coisas muito específicas, então você é especialista naquele firewall, naquele switch, naquele protocolo que ela criou ali para você seguir. E o mercado valoriza muito isso porque se a empresa tem aquela tecnologia, ela vai procurar um profissional
Se ela achou alguém que tem justamente aquela especialização, ninguém é melhor para contratar, né? Então esse é um caminho também. Então, por exemplo, eu já tenho certificações de segurança, certificações Microsoft, que eu uso muito sistemas da Microsoft há muitos anos e tal. Então, basicamente, quando eu recebo proposta de emprego, no LinkedIn o pessoal acha lá, já são voltadas justamente para aquilo que eu estudei. Se você não tem certificação, só a faculdade não conta. A faculdade é muito ao mesmo tempo que é muito abrangente, ela é muito básica, nada. Na verdade, eu defendo que a faculdade não ensina nada, você vai aprender estudando mesmo, você aprende uma coisinha ou outra ali, mas quando você chega para trabalhar, em uma semana você levou o semestre todo fazendo de TCC, e uma semana você aprende na empresa, assim, é muito, muito diferente. E Jonas, assim, hoje esse mundo, que para mim é um mundo, né, a tecnologia, você falou aí sobre a questão de segurança. Às vezes eu tenho a sensação que ela não traz uma segurança de 100%. Não. Acho que a segurança da informação, ela é o maior dos problemas do mundo de tecnologia hoje. É um mercado que está crescendo muito no Brasil, então sempre também que alguém me pergunta assim, o que você acha que eu poderia focar? Foca em segurança, porque só vai aumentar, não tem como diminuir. A nossa vida tá na internet agora, nosso banco, né? Então, tudo envolve segurança. Qual que é o problema? As tecnologias estão avançando tanto que as ferramentas usadas para diminuir a sua segurança também estão avançando. Então, por exemplo, a gente está tendo agora um problema que uma das IAs atual, eu não me engano, eu não tenho certeza agora se é um dos módulos da cloud lá, os Estados Unidos, teoricamente essa é a informação deles, né? Os Estados Unidos proibiu que outros países usem, outras pessoas de outros países usem, porque esse sistema consegue hackear qualquer sistema do mundo muito rapidamente. Então é um problema de segurança nacional. Então os Estados Unidos falou, não, já que é nosso, por mais que seja uma empresa privada, vai continuar aqui só para os americanos utilizarem. E isso está acontecendo no mundo todo. Então, você tem ferramentas que invadem a segurança do banco, os caras investem milhões e tal, e sempre estão no risco, né? Nada é 100% infalível. Mas agora a gente tem ferramentas que faz o que o cara fazia em um ano, investigando lá, a ferramenta faz em 10 segundos. Então, aí você tem que criar a ferramenta que combate a ferramenta. Então, tá virando um mercado muito complicado. Muito complicado. Empresa pequena que não investe em segurança vai ter problema. Se a empresa não investe em segurança e a empresa tem informações relevantes, enfim, e ela não foi hackeada ainda, é só porque ninguém tentou. Eu falo isso lá na empresa. Às vezes, se ninguém... lá eu recebo avisos de que tem tentativa disso, os próprios equipamentos listam, né? Aí o pessoal fica assustado. Não, o normal é isso mesmo. O normal é isso mesmo. Se graças a Deus a gente está preparado aqui, porque se não tivesse, já teria invadido, porque outra empresa vai. Faz umas 2 semanas até que eu não vou citar o nome da empresa, né? Mas uma empresa que o marido de uma pessoa que eu conheço trabalha. Eu acordei de manhã e tava no Twitter que a empresa foi invadida, tipo 6 da manhã eu vi. E já tava lá as informações públicas para todo mundo ver, informações que foram divulgadas. E aí eu perguntei para essa pessoa que perguntou pro marido, e ela falou, tipo assim, não, foi mesmo. E como é que você tá sabendo? Tipo assim, cara, eles descobriram isso agora, e você já tá sabendo. Falei, já tá no Twitter. Você vê como o mundo hoje em dia é muito rápido. Então, por sorte deles, não foi cartão de crédito que vazou. Foi informação que pra mim talvez não seja relevante. Mas se vaza seu CPF, seu RG, seu histórico hospitalar, seu carro, suas multas, o cara pode usar isso pra invadir, descobrir suas senhas, porque você usa o nome do cachorro na sua senha e vazou o nome do teu cachorro, a foto dele, enfim. Mas ele também pode te extorquir, descobrir alguma coisa de errado que você fez no passado, você tem uma profissão relevante, ele vai lá e se você não fizer o que eu tô te falando, eu vou contar pra todo mundo que você tem isso aí na tua ficha. Nossa, então é muito, muito complicado. É um mundo que tem uma projeção muito grande, né? Uma exposição muito grande também, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando quanto as pessoas elas têm que pensar muito naquilo que elas publicam nas suas redes, com né? certeza. Porque não fica no privado. Aquilo, né, caiu no mundo.
Você não tem mais como reverter. Não. O quanto é necessário ser muito prudente, consciente, aquilo que você coloca, a forma como você. Ah, mas eu não posso ter opinião, eu não posso. Sim, você pode ter, mas você tem que pensar na sua segurança, porque hoje você pode pensar de um jeito e amanhã Mudar de ideia. mudar de ideia, Sim. né? E aí é muito complicado. E por mais que seja antiético, talvez as empresas olharem para ver em quem você votou, mas que impede o cara de olhar também, qual que é a sua opinião, né? Porque às vezes não é só em quem você votou, é como você manifestou sua opinião, né? Sim, sim. Então tem que tomar cuidado com tudo que você posta na internet, porque... Não, porque assim, é incrível assim, como as pessoas, elas parece, né, que a internet, ela oferece uma falsa segurança no sentido, Isso. eu posso expressar, eu posso falar, porque ninguém vai bater na minha porta. O cachorro brigando com o outro com o portão no meio, né? Só que não, né? Só que não. Exatamente. Não, hoje em dia nada é mais segredo, né? Tem muita coisa assim que eu vejo. Por exemplo, eu não gosto muito quando eu vejo os pais que tratam os filhos como influencer, assim. Você não sabe quem tá vendo o vídeo. E tenho certeza que se soubessem, não fariam. Não tô falando que não pode postar uma foto nunca do filho. Pode. Mas aquele dia a dia ali, toda a intimidade é publicada e tal, é um negócio que eu não faria. não faria com meu filho. Tem forma que tomar alguma. cuidado, né? Muito cuidado. Assim, meus filhos já são adultos, mas eu sou avó, né? Uhum. Eu adoro ver as coisas do meu neto, gosto de compartilhar Uhum. isso, mas assim, eu tenho procurado expor cada vez menos. Isso. Né? O mínimo, assim, se você tem um Instagram que é mais fechado, já melhora. Você também não sabe exatamente o que passa na cabeça de cada um ali, mas já melhora. Agora quando é aberto, mas eu falo especificamente de quem usa perfil do meu filho, né? E aí realmente é o dia a dia ali. Nossa, é complicado. A gente tem que ter muito, muito cuidado, né? Mas porque é uma ferramenta, né? A internet hoje, o mundo virtual, essa tecnologia, não tem como. Hoje em casa, né? Você te ajuda em casa. Eu fico assim impressionada de ver o quanto as pessoas, até que não tiveram acesso a muito estudo, a muito, o quanto a internet acaba beneficiando, né? Elas querem aprender alguma coisa, elas querem ver algum conteúdo, enfim, e você tem ali um leque muito grande de tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter ali alguns critérios, né? Alguns cuidados, porque senão é uma exposição muito grande. Sim, né? É que nem, às vezes, alguém da igreja manda algum vídeo lá num formato estranho, eu vou converter. E aí, esses dias eu tava com a Natália do meu lado, aí a gente precisava, eu não lembro exatamente o que era, mas baixar um vídeo de um site muito aleatório que alguém me mandou, né? Aí eu achei um site no Google que baixava aquele vídeo. E aí eu falei pra Natália, calma aí que eu não tenho controle sobre o que vai aparecer aqui, pode aparecer qualquer coisa, porque aquele site cheio de propaganda, né? Aí aparece um negócio pornográfico lá. Aí ela falou, ainda bem que você avisou, que eu ia ficar desconfiado. Eu falei, não, olha o site aqui todo zoado. Beleza, mas essa exposição, todo mundo na internet tá sujeito, né? Inclusive criança. Então isso é muito complicado também. E assim, você vai proibir teu filho de usar a internet 100%? Não. Não, mas ao mesmo tempo você tem que estar supervisionando, não pode confiar. Que foi o caso que teve um tempo atrás, foi muito falado da Lei Felca, que aí eu lembro que eu vi uma reportagem no Fantástico falando do Fortnite, que as crianças comunicavam lá. Eu cresci jogando na internet também quando era criança e tal. Graças a Deus nunca aconteceu nada, ninguém tentou nada, enfim. Também era uma outra época que eu acho que nem esse pessoal tinha... sabia se aproveitar disso, porque era meio que o começo disso, né? Mas eu fico pensando, se fosse o meu filho hoje, eu teria outro controle ali, porque é muito complicado. Esse negócio de chat online pra criança. Aí, manda o link aí pra você... clica nesse link pra você baixar um negocinho pro jogo, uma roupinha pro jogo. Aí o link até baixa a roupinha pro jogo e baixa outra coisa pra monitorar o PC. Não precisa nem ir tão longe, nem ser hacker, nem nada do tipo. Mas aconteceu um rapaz que foi preso, menino, adolescente, ele extorquia outros adolescentes, ameaçando, porque ele chegava e falava assim, se você não fizer um vídeo pra gente se cortando, a gente sabe onde você mora. E aí ele sabia mais ou menos o endereço, porque ele pegava do IP da pessoa, um programa que ele usava, e às vezes o IP dá mais ou menos o endereço. Mas não é que ele dá assim, na Avenida Fagundes Filho, 55, não dá. Ele dá aproximado ali, e às vezes dá muito errado também, dependendo do provedor de internet.
Uma criança vai saber disso, né? Então ela olha e fala, eu sei que você mora em Goiânia. Nossa. Aí primeiro se corta, depois é o vídeo sem roupa, depois não sei o quê. E então é muito complicado você deixar crianças, mas adulto também, mas criança sem supervisão, idoso sem supervisão, você não sabe o que ele faz, tal. Às vezes você vai ver o idoso tá todo assustado com o negócio que ele vê na internet, tá criando um medo ali dentro dele e você não faz ideia também, né? É muito complicado, assim, não adianta, gente. Olha, tem que ter supervisão. Não adianta você achar que o teu filho, a tua filha, vai ter a maturidade que você tem ao olhar, ou às vezes às vezes os pais podem até pensar assim, mas eles entendem mais de internet do que eu. Mas hoje tem, né, Jonas, os sites que ajudam a proteger, que os pais conseguem ter ali um controle maior do que os filhos estão vendo, que eles estão acessando. E isso é importante, porque essa história, não, eu confio 100%, eu confio tanto que eu posso colocar um programa e ter a certeza de que não vai ter problema. Então, eu vou colocar. Né? Não dá para ter uma confiança cega. Porque é isso, às vezes eles podem estar sendo até extorquidos. Exatamente. E a gente tem que entender o que é que está acontecendo. Exatamente. Hoje em dia tem vários programas de controles parentais. Então, isso que você tem que tentar achar, controle parental. Então, videogame já tem, computador tem, celular tem, você pode deixar tudo bloqueado. Se meu filho tentar instalar o próprio aplicativo ali, o controle já vai fazer esse aplicativo é livre para todos os públicos, esse aqui uma criança não deveria baixar. Então você pode colocar, por exemplo, até a criança até pode, mas vai te avisar, porque também não bloqueia, porque se bloquear também uma hora ela vai burlar, né? Então às vezes é melhor você deixa, mas aí em seguida você já sabendo já vai falar com a pessoa, tal. Enfim, tem várias soluções, porque hoje em dia não dá para confiar mais em ninguém. E as empresas hoje, elas têm ali um controle sobre o que os seus funcionários estão vendo ou fazendo na internet? Elas podem ter, mas também isso tem que ser explícito para o funcionário. Então, tem que estar em contrato e tem que ser conversado já. Eu não sei se na entrevista de emprego, mas pelo menos no primeiro dia do funcionário, ele tem que estar ciente de que ele está sendo monitorado. Eu nunca trabalhei em empresa que monitora. O que se tem é normal. Tem um aparelho que a gente chama de firewall, né, que é o que controla a internet. Aqui tem, por exemplo, né? E aí você pode configurar lá que, se alguém, por exemplo, acessar um site mais 18, eu quero que mande um e-mail pro Jonas TI, pra eu saber que alguém tentou, né? Mas não que é o controle do funcionário. Tipo assim, se o cara também não acessar, não vai mandar aviso, entendeu? Ninguém tá vendo lá. Captura de tela, de ficar vendo mesmo o que a pessoa tá digitando, ver histórico de chat. Se a empresa tem, o funcionário tem que saber. Certo? Mas sim, existem ferramentas que fazem isso. Até porque, né, vamos supor, você foi contratado para um trabalho, da empresa, você está usando equipamento da igreja, se você acessa um site proibido também, que é criminal. E hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que foi da época da Dilma. Essa lei é muito problemática, eu acho ela mais ruim do que ela ajuda, infelizmente. Mas uma das coisas que tem lá é que a empresa é responsável por aquilo que um funcionário ou qualquer pessoa, seja visitante ou não, acessa no endereço dela, no provedor dela. Então a empresa é responsável. Então se o cara... não era nem meu funcionário, veio aqui tomar um café na lanchonete de baixo, se conectou no meu Wi-Fi e fez alguma coisa de errado, e a polícia pegou, a responsabilidade é da empresa de fornecer quem acessou, quando acessou, horário, qual que era a máquina e tal. Então você já é obrigado a ter algum controle mínimo para ter isso registrado por um tempo mínimo lá, eu não vou lembrar agora o período, mas 12 meses, por exemplo. Então, por isso que a empresa não vai deixar a senha do Wi-Fi pública para todo mundo. Por exemplo, os funcionários lá não sabem a senha do Wi-Fi, quem sabe sou eu, né? Vou lá, digito, se ele tentar descobrir pelo menos não mostra, já é bloqueado. Porque eu não posso deixar que um cara que subiu para fazer um serviço acesse a rede e faça o que ele quiser. Bem entendido. Não, ele pode tanto hackear a empresa, ou ele pode fazer outra coisa ruim, usando o provedor da internet nosso, e vai cair a culpa sobre mim, né? Então, tem isso também. Tem que ter esses cuidados. Por isso que aqui a gente tem rede de visitantes também. Eu já sigo a LGPD aqui na igreja. Porque o Jonas, ele é o nosso TI aqui, né, Jonas? Que nos assessora. O Jonas que nos ajuda tudo aqui na questão do podcast, nos bastidores, a reforma, tudo que é feito, né, Jonas? A gente sempre recorre a ele para estar nos assessorando em relação a isso, né?
E, enfim, porque a gente precisa. Hoje, aliás, hoje, né, Jonas, as igrejas, elas têm crescido muito, acho que por conta até da pandemia, que quem não estava na internet teve que ir para a internet. Sim. Mas hoje as igrejas, elas estão olhando para isso com muito mais atenção, vendo Sim. que é uma possibilidade mesmo, né? É uma possibilidade de você levar o evangelho a mais pessoas. Infelizmente, tem igreja também que a gente sabe que vai ver como uma possibilidade de arrecadar mais também, né? Mas não tem como. Tem igreja que tem optado já por não transmitir mais online, voltando a não transmitir. Mas, ao mesmo tempo, tem fotógrafo, tem o pessoal que vai fazer corte da mensagem para jogar no Instagram e tal, para tentar alcançar mais pessoas. Então, ela pode ser até que não transmita o culto todo, mas pelo menos a mensagem, os cortes, alguma coisa, para tentar atrair mesmo mais gente, né? Também. Às vezes tem gente que mora no mesmo bairro da igreja e não sabe que tem uma igreja ali, né? Quantas vezes? Ou às vezes a pessoa mora em outro estado, até em outro país. Isso, aí vem o online, exatamente, né? Aqui a gente, por mais que a live não tenha tanta gente, às vezes a gente vê lá Angola, Portugal, Congo, todo mundo que fala português, às vezes tá assistindo ali. Que bom. Então, assim, não adianta. Hoje é uma realidade, a gente não pode ignorar, né? A internet, enfim, aí o mundo, a tecnologia, o mundo virtual, enfim, isso chegou. E a gente tem que fazer o bom uso disso. Acho que hoje todas as áreas, né, Jonas? Sim. Todas as áreas têm olhado como uma oportunidade. E, assim, às vezes eu fico até cansada de ver tanto curso que é dado na internet, né? Que eu acho que é uma coisa boa também, os cursos à distância, mas tem hora que você fala, chega, né? Não aguento mais ver propaganda de cursos e enfim, para tudo, né? Artesanato, culinária, tecnologia, enfim, para tudo. Hoje a gente encontra isso. Sim, tem um irmão aqui da igreja que ele tem um negócio dele. E aí, uma vez ele me perguntou assim, eu queria ter uma rede social, tá? Eu falei, não, só coloca no Maps. E aí eu ajudei ele lá, a gente fazer no Maps e tal. E assim, não teve custo nenhum. Porque o Maps é gratuito, é só você lá colocar, já tem a loja física, né? Só colocar o nome, o que você faz. Eu falei, aí o que você faz? Você pede pros seus clientes, quando você fizer o serviço, te avaliarem e jogarem foto do serviço, né? E ele falou depois que bombou. E assim, não teve custo zero, não contratou designer, não contratou, aí vamos ter que fazer um site que você vai pagar o resto da vida a hospedagem, nada. Colocou no Maps e alcançou mais gente do que ele dá conta. Ele recusa serviço hoje, né? Então, a internet, ela facilita muito nisso, né? E aí, Jonas, por exemplo, hoje as IAs, né? Elas estão chegando e estão substituindo muita mão de obra também, né? Então, a IA, eu ficaria 5 horas falando, minha opinião, né? Não que seja o veredito final, nossa, eu sou super especialista. Não, é isso. Mas o que eu enxergo? Vou começar do começo, né? Eu acho que a ideia de que é vendida, de que ela vai roubar muito a mão de obra, eu acho que ela é um pouco enganosa. Porque o cara que tá vendendo tem esse interesse de que as empresas adquiram. Qual que é a questão dela? A IA, por mais que hoje a gente use o ChatGPT de graça, o ChatGPT lá, o OpenAI, tá perdendo dinheiro. É que os investidores estão botando dinheiro, mas ela tá tacando fogo no dinheiro. Para você usar o seu ChatGPT de graça, sei lá, eu não sei quanto o ChatGPT deveria cobrar, eu já vi isso, mas é mais de $100 por pessoa. Aí, eu como usuário, eu penso assim, eu pagaria $100 para usar o ChatGPT? Não, eu volto como tava, eu uso o Google mesmo, pesquisa e faço na mão. Tem gente que vai pagar. Aí imagina uma empresa com 60 mil funcionários vai pagar $100 para cada um. Não existe. Então, por enquanto, tá todo mundo queimando dinheiro. A OpenAI, a Microsoft com o Copilot, que eu acho que até desistiu agora as 3 semanas, ou todas as outras IAs, para ver qual que vai ser a IA que vai sobrar. Mas o mercado é uma grande bolha. A NVIDIA botando dinheiro na Intel, que bota dinheiro na OpenAI, que bota dinheiro na NVIDIA, elas estão se retroalimentando ali. Então, eles vendem essa ideia de que, isso aqui, você tem 60 mil funcionários, você vai ter 30, porque a IA vai trazer uma produtividade muito alta. Aí tem os caras que ganham dinheiro embaixo, que nem são os donos mesmo do negócio, mas ganham dinheiro vendendo essa ideia também para empresário. Então o empresário acredita, faz investimento. O que está acontecendo agora no mercado de TI é que você tem empresas que fizeram grandes investimentos em IaaS no passado, voltando atrás e recontratando pessoas. E quem está fazendo demissão agora porque acha que a IA vai revolucionar só está atrasado, porque eventualmente vai acontecer o mesmo. Porque você
não se paga, o negócio não se paga por enquanto. Tem o custo energético, então não sei se já te apareceu alguma reportagem em algum momento, você pode pesquisar depois, mas o custo de energia para uma IA funcionar é muito alto. Tipo, o ChatGPT sozinho consome mais que a cidade de São Francisco. O ChatGPT em um dia consome mais que a cidade de São Francisco em 7. Eu acho que jogar no Google aí você confirma essa informação. E tem a água também que eles usam para resfriar os servidores. Teoricamente é sempre a mesma água. Mas, por exemplo, o Facebook, a Meta, tá tendo um problema numa cidade lá nos Estados Unidos, porque a cidade tá com água ruim. E tá todo mundo desconfiando que a culpa é do Facebook, mas ele não admite. Então você vê um problema ecológico já, né? É terrível. Aí, para resumir, para não ficar 2 horas falando disso, né? Eu acho que ela ajuda a gente no dia a dia. Por exemplo, às vezes eu recebo do WhatsApp assim, alguma imagem que alguém fez lá e fica legal. Não fica. É perceptível que não foi feito por um humano, mas dá pra ver que se fosse a pessoa que fosse fazer sozinha, ia ser 1000 vezes pior. Então faz um negocinho legal, mas gera uma imagem, um vídeo ali, alguma coisa. Mas eu não sei o quão sustentável é. Para algumas tarefas básicas, eu acho que ela veio pra ficar. Eu uso lá no meu dia a dia, então tem coisa que eu levava. Eu mexo com dados também. Algumas coisas que, como não é muito a minha área, não sou especialista nisso, eu só faço ali pra quebrar um galho pra empresa, porque também a gente não tem uma demanda tão alta, né? Um negócio que eu levava 4 dias pra fazer, hoje eu faço em 1. Só que eu tenho a visão de que eu só consigo fazer isso porque, na verdade, eu já conhecia da área. Um cara que não entende nada tentar fazer a mesma coisa, pode até chegar no mesmo resultado, mas vai ser uma gambiarra no meio do caminho, porque a IA não tá preocupada com segurança, com conformidade, com padrão, para garantir que o outro cara que vai mexer daqui 10 anos vai entender, porque tá dentro do padrão da empresa, do correto ensinado em todo local. Então a IA faz de qualquer jeito e chega no resultado às vezes. Ou às vezes até não chega no resultado, tipo assim, ó, vamos fazer um negócio que mantém a água aqui parada, né? E tá uma goteira aqui, ninguém tá vendo, só vai descobrir daqui uns 5 anos que o negócio causou um problema. Eu já vi gente reclamando que botou a parte fiscal da empresa para funcionar com programas feitos com IA. E agora tá devendo imposto. Mas tava economizando, é óbvio, né? O negócio não tava pagando imposto devido. Tava te falando pra pagar menos do que devia. Não tenho mais contador, eu tenho uma IA que faz contabilidade. Aí vem a reforma tributária, muda tudo, e aí a alucina e pega a lei da Holanda e você nem sabe, né? Então é bem complicado. Mas pra fechar, sim, eu acho que algumas tarefas mais básicas as IAs vão fazer. Então o atendimento já tem sofrido muito, assim, a mão de obra, né? Porque você só fala com o robô, incomoda, né? Inclusive, né? Tenta falar com um humano em qualquer serviço, você não consegue, mas é só robô, pergunta besta e não é o que você quer e você fica preso lá. Pra empresa é uma economia, porque é mais barato do que uma pessoa atendendo, né? Programadores, tem um pessoal que acha que, nossa, os programadores não vão mais existir porque a IA programa tudo, mas eu acho que sim, talvez não tenha mais 4, mas tenha 2 que façam, mas esses 2 têm que ser sênior, eles têm que entender o que tá fazendo, porque senão a IA vai fazer besteira e vai ficando. Uma hora a conta vai chegar, entendeu? E aí eu fico pensando na sobrecarga. Também. Né? Porque aí quem fica, você vai ter um quadro reduzido de funcionários. E você tem que produzir o dobro, não é nem o mesmo, é o dobro do que era antes, porque então, olha, agora a gente tem uma ferramenta que é... O que a gente vai ter aí de burnout... Exatamente. Né? De colapsar, né? Assim, de adoecimento, vai ser muito, né? Com certeza. E tá tendo essa onda agora já no mercado, depois da pandemia. Eu acho que avacalhou tudo, assim, né? Muita gente saindo ou com burnout, ou com problema, enfim, também de sobrecarga, Também eu acho que envolve um pouco o nosso dia a dia nos deixa mais ansioso. Nem sempre é culpa da empresa também, né? A gente está sobrecarregado com notícia, com informação, com porque a gente tudo, vive né? a gente não pode desconsiderar que nós vivemos numa era de muita informação, né? Nós somos bombardeados constantemente. Nenhuma geração humana teve tanta informação num dia quanto eles têm em um ano. Então, assim, esse excesso, ele é adoecedor. Né, de muito estímulo, aí a gente tem a dopamina barata, enfim, um monte de coisas que... E a gente nem raciocina mais, né? Assim, quantas notícias a gente vê por dia, no outro dia já é outra, você já esqueceu do passado. Eu acho que antigamente você lia um jornal, um caso de corrupção era muito maior para a sociedade do que é hoje. Hoje em dia é tanto que meio que banalizou, né? É tanta coisa que você nem liga mais. Pois é, né? Que triste isso, né? Assim, a gente tem um excesso, e aí esse excesso também, ele acaba
provocando, né, aquela sensação de até de conformidade, né? Exato. É isso mesmo e pronto. E não, né? Não deveria, né? Mas é o que temos, né? E aí, você já curtiu, comentou e compartilhou? Bora lá fazer isso rapidamente aí nas suas redes sociais, divulgando, né, toda essa informação que você está ouvindo aqui, está aprendendo nesse podcast. Coloca lá também para as suas fontes, né, as suas redes aí, os seus contatos também poderem ter acesso a essas informações. Então, curte, comenta e compartilha. E Jonas, ok, hoje, né, é o que temos. Como fazer o bom uso disso, entendendo que a gente sempre vai precisar se atualizar, que tem que ter segurança para fazer isso, tem que ter um limite. E o que você, que está mergulhado nesse universo aí da tecnologia, o que você faz para distrair a tua mente, né? Para que você possa recarregar suas baterias? Como é que você faz? Eu tenho os 10 minutos, lembra da Natália, uma vez? Eu tenho os meus 10 minutos, então eu chego em casa, eu preciso de um tempo ali sem fazer nada. E aí, às vezes, eu até cometo o erro de não fazer nada mexendo no celular, né? Que não deveria. Mas eu preciso de um tempo assim sem nada e tal. Eu canso de tela, às vezes, eu tô em casa, e aí eu dou... A exceção da televisão. A televisão ainda, às vezes eu tô no modo, eu tô fazendo nada mesmo, não tô nem prestando atenção no que tá passando, então agora que tá tendo Copa, às vezes eu fico assistindo lá, mas se me perguntar quem que fez o gol, eu falo, não sei, eu tava pensando em outra coisa aqui, né? Mas é importante ter esse desligamento de tela, que a gente fica muito tempo de tela e quando vai no banheiro pega a tela do celular de novo, então eu tenho que ter esse desligado a tela um pouco. Não leio tanto quanto eu deveria, já li mais no passado. Antigamente eu trabalhava, nesse primeiro emprego que eu tinha, eu ficava indo de uma empresa para outra de metrô, né? Então era muito fácil ler, porque eu pegava o Kindle ali, e aí depois acabou. Eu nem ando mais de metrô por causa da moto, então perdi um pouco esse hábito da leitura, tanto quanto antes. Mas eu gosto de andar de bicicleta, às vezes, para tirar um pouco, e às vezes eu tô até cansado fisicamente, mas aí eu volto melhor do que eu tava antes, né? Uhum. Porque tira aquele peso ali das costas, né? Você faz o corpo cansar, a mente pensar em outra coisa. Daí eu vou escutando música, porque se tirar o fone, você escuta o trânsito do carro também, você fica estressado, né? Mas é isso. E muitos hábitos que eu tinha, por exemplo, quando era mais novo eu jogava videogame. E eu não parei de jogar porque amadureci, não. Eu parei porque eu não tenho mais paciência, não tenho mais tela, entendeu? Porque eu trabalho na tela, eu chego em casa tela. Não dá. Você sabe que eu tenho alguns pacientes que também trabalham, né, com a tecnologia, e é justamente isso. Às vezes as esposas reclamam, né? Eu queria assistir um filme, mas não aguenta, dorme, né? Não tá prestando atenção, não tá. É porque a mente tá over, né? Isso. Tá cansada, Já né? passou do ponto. Transbordou, exatamente. Então eu evito ficar com tela. E no trabalho também eu percebo que às vezes eu tô com um problema lá que eu tô batendo a cabeça e tal, né? Tem que levantar, sair um pouco, conversar com alguém e voltar. Que se você ficar lá, fica o dia todo, não resolve e cansa, né? A vista cansa e tal. Então tem que... ter essa noção, né? De ter um contato, ter onde você consegue se refazer, né? Eu acho que isso é muito importante, porque tem gente que é direto na tela. Porque é um vício, né? É um vício, é dopamina, né? Hoje a gente tem infelizmente, essa realidade do vício em telas, do estímulo, né, da dopamina barata. Então, assim, como você precisa ajudar a sua mente, né? Às vezes eu falo para o Paulo, eu falo assim, olha, o maior bem que você tem é a sua mente, cuida dela. Cuida dela arejando, né? E arejando de que forma? Tendo algum esporte, né? Fazendo algum exercício físico. É importante ter essa questão de voltar ao jardim. Voltar ao jardim é tão interessante porque o homem foi criado para um jardim, né? Antes do homem ser criado, Deus criou o jardim.
E aí Deus fez o homem à imagem e semelhança dele e colocou ele num jardim montado. E já deu uma ocupação para ele nesse jardim de nomear as coisas. Para nomear as coisas, ele tinha que observar, ele tinha que contemplar, porque a inteligência estava ali. Deus já tinha dotado o homem, né, a imagem e semelhança dele, um ser pensante, né, com inteligência. Então ele teve que olhar para essa natureza e contemplar. E na virada do dia, Deus vinha, né, todos os dias, conversar com esse homem, interagir, relacionamento. Então, como é importante entender isso e valorizar. Então, contato com a natureza é importante. Ai, Simone, mas como que eu vou ter contato com a natureza? Olha, às vezes, mais perto da onde você imagina, você pode ter um contato, ainda que mínimo, com a natureza e você não privilegia isso, né? Ver um pôr do sol, dar uma caminhadinha, ver qual é o parque mais próximo que você tem, né? Aí perto da sua casa, ver uma árvore, sentir cheiros, né? Da natureza. Então, isso é muito importante, resgatar algumas coisas. Óbvio, né, que ter uma alimentação saudável, as coisas estão ficando tão, assim, instantâneas, e que isso tem adoecido, e se por um lado a gente tem o avanço da tecnologia a nosso favor, não saber usar isso e administrar isso para o bem tem o seu preço também, né? Então, poder admirar isso, então cuida da sua mente para que ela possa arejar e ela continuar sendo criativa e ela continuar produzindo. Então, isso é muito importante, né? De ter algum hobby, fazer alguma coisa nesse sentido. E porque às vezes a pessoa acha que ela só vai poder curtir quando ela tiver o que ela não tem. E curta o que você tem, né? E o que está acessível ali, né? Às vezes se envolver em algum trabalho comunitário, um trabalho dentro da igreja, porque isso vai ajudar você a se desfocar também. E isso é extremamente saudável e necessário. Investir em relacionamentos, né? Exatamente. Porque hoje os relacionamentos também ficaram virtuais, né? Sim. E o quanto isso também tem sido prejudicial. Sim. Se a gente pensar aí quantos golpes têm acontecido nesses sites de relacionamento, e, gente, eu não vou aqui condenar. Não vou condenar, não vou aqui dizer assim, imagina onde já se viu. Eu acho que a pessoa ela tem que estabelecer critérios e ela tem que tomar muito cuidado. Uma pessoa próxima a mim, ela começou a entrar em sites de relacionamento e site de relacionamentos, ok, assim, não nada, né? Porque tem aí sites que são muito complicados, né? Moralmente falando. E não era o caso, mas aí começou a se envolver e teve uma hora que ela foi se sentindo assim, emaranhada em coisas que ela não sabia. Isso que eu estou sentindo é real, não é? Parecia que as pessoas estavam adivinhando o que ela estava ali conversando e tal. E teve uma hora que eu falei, não, calma, isso não está acontecendo. Mas isso daqui vai se distanciando, preste atenção, esse tipo de conversa, esse tipo de proposta que está sendo colocado, tome muito cuidado. Quando esses dias eu fiquei sabendo, alguém me contou de uma mulher, parece até que saiu nos noticiários, eu não cheguei a ver, mas me disseram que uma mulher aqui no Brasil, ela estava num site de relacionamento e que ela estava se relacionando com o Bill Gates. Nossa. E aí ele falando, não, eu sou muito rico, isso, aquilo, mas olha, eu preciso que você faça um depósito, porque eu tive um problema de um negócio, mas olha o dinheiro, gente, perdeu as economias dela. Gente, o Bill Gates... Preciso de R$20 para completar aqui no Pix. É complicado. Você entendeu? Né? Mas a pessoa, ela vai se envolvendo de tal forma que aí quando ela se dá conta... Né? Sim. Ela foi ali iludida. Não, ela só se dá. E no momento que ela é iludida é a hora que ela se dá conta, mas agora já foi. Aí já foi. E ele vai partir para a próxima vítima, né? E fora os caras que tem mais de uma namorada online. Que às vezes ele até não quer dar o golpe, mas o golpe dele é só ter várias, né? Né? Então, assim. Muito complicado. Aí você pega uma pessoa carente,
né? Sim. Que aí ouve, porque aí geralmente sabe o que a pessoa precisa ouvir, né? O que ela, né? É como envolver, né? E aí é presa fácil. Infelizmente, por causa de uma carência, aí acaba se expondo, né? E virando ali um alvo fácil, né? Exatamente. Infelizmente temos mais essa realidade agora. Mais essa, né? Então, quer dizer, todo cuidado é pouco, né? Eu acho que é muito interessante a internet quando ela te proporciona você encontrar pessoas que você não vê há muito tempo, e ali você acaba recebendo ali a indicação, aí você vê, puxa, ai, olha, essa pessoa de fato eu conheço, enfim. Traz aí uma aproximação de você conversar, por exemplo, eu morei fora do país. Logo que eu me casei, na época não tinha computador. Então, para a gente falar aqui no Brasil era muito caro. A gente conseguia falar uma vez por mês. Nossa. Era muito rápido, não dava para ficar horas ali. E era através de foto revelada, que a gente tirava foto, revelava a foto, mandava. Essa era a forma da gente comunicar. Né? E hoje não, hoje se eu quiser agora ligar lá para o meu neto para vê-lo, eu vou fazer uma chamada ao vivo e vou vê-lo, né? Em tempo real. Encurtou distâncias, né? Pois é, então, quer dizer, é bom isso porque a gente mora tão distante em países diferentes, mas traz essa possibilidade que é boa da gente se ver, se falar, de eu poder ver, interagir com ele. Até a gente estava rindo porque nós nos falamos no domingo e aí ele quis mostrar a bola da Copa, porque é a primeira Copa dele, né, gente? Então, ele ganhou lá a bola da Copa, aí ele queria mostrar, ele começou a jogar lá com a minha filha e eu e o Paulo daqui do Brasil assistindo, né? Ele chutava e a gente, gol! E fazia aquela festa e tal. Aí ele foi montar o quebra-cabeça e a gente interagindo com ele, uma delícia. Então, que bom, né, que a gente pode fazer isso. Quando a minha filha nasceu, lá, quando nós morávamos lá, não tinha essa interação em tempo real. Não existia essa possibilidade. Mas hoje a gente tem essa possibilidade, né? Mas, assim, tem que ter os cuidados, né? Você tem que fazer uso disso, sim, mas ter os cuidados para que isso não venha te prejudicar, não venha roubar de você tempo de qualidade com pessoas reais, próximas, e que você possa, enfim, fazer o uso disso com sabedoria. Mas vamos lá, Jonas, para um jovem que está aí pensando em seguir a carreira aí de se tornar um engenheiro, um especialista, enfim, na tecnologia, em TI, enfim. Quais seriam os caminhos a serem percorridos hoje? Bom, tem muita gente que não recomenda mais fazer faculdade, né? Eu penso diferente, eu acho que a faculdade ela abre portas, porque muitas empresas ainda vão, se você não tem faculdade, não vai te contratar. Simples assim. Então, algumas empresas já tem um gestor lá que é mais mente aberta e contrata sem faculdade. Mas é um nicho, né? Então, tem que fazer faculdade. Eu entendo que a faculdade não vai te trazer um super conhecimento técnico mesmo na área, em qualquer área. Mas tem que fazer pelo diploma. Então, eu tava terminando a faculdade, eu tava irritado lá, TCC, um monte de coisa, eu pensava, não, eu só tô aqui pelo diploma. Eu nem preciso tirar 10, eu só preciso passar. Já tô cansado mesmo. Porque é isso que importa. Então, não coloque o peso na faculdade de te ensinar a fazer alguma coisa. Você vai aprender trabalhando e com internet. Então, em casa, poxa, eu quero ser programador. Nada te impede. Tem curso aí na Hotmart de R$19 que o cara vai te ensinar a fazer um mini projetinho ali pra você ver se, não, gostei, olha, eu fiz um negócio aqui e eu gostei disso. E aí, se você não gostar do projetinho em casa, não vai gostar do emprego, porque aí você vai ter que lidar com outras pessoas, com o chefe, com um monte de coisa. Se você não gostou nem do resultado do teu trabalho ali, né, da sua força de trabalho, já é um caminho. Essa parte de escolher qual que é a área de tecnologia que eu quero trabalhar, eu acho que é a mais difícil. Então, infelizmente, minha recomendação é comece a faculdade, faça alguns cursos online, alguma coisa para você ir aprendendo e testando. Mas se você tiver a sorte de entrar numa empresa um pouco maior, tente entender o que os outros TIs fazem.
Porque pode ser que você tá numa área e a outra faça algo que você acha muito mais legal. Muito mais interessante. E quando eu era mais novo, eu tinha muito medo, assim, que eu escutava os outros caras falando e eu falava, meu, não tô entendendo nada. Tô falando alemão perto de mim, né? E eu continuo entendendo 15 anos depois. Porque são muitos distantes. Eu entendo mais ou menos o que ele tá falando. Pede pra eu fazer. Não vou fazer, não sei. E se eu pedir pra ele fazer o que eu faço, ele também não vai fazer. Ele sabe o básico do básico, porque uma vez a gente teve que fazer um projeto conjunto, ele aprendeu alguma coisa e eu aprendi alguma coisa. Mas o mercado de tecnologia, ele é muito assim, você vai aprender colocando a mão na massa. A outra coisa, eu penso o seguinte, que você tem que ver se você tem aptidão também. Então, às vezes eu já vi muito adolescente assim, que depois eu até acertei, eu vi que a pessoa não foi pra TI, foi pra outra coisa. Poxa, quando você era mais novo lá, adolescente, não jogava videogame, mal usava o computador, não tinha curiosidade de saber como é que monta, desmonta, assim, nunca se interessou. Aí você fala, TI paga bem, vou fazer. A chance de você quebrar a cara lá na frente e ver que você não gosta é muito grande. Então, acho que você fazer só porque você ouvir falar que paga bem, que também é uma mentira, porque você não vai chegar no mercado de trabalho e vai ganhar um salário mínimo, às vezes menos, se for estágio, né? Então, eu acho que é um erro muito grande que os jovens cometem. Eu já vi muita gente mesmo que entrou, estagiário em empresa e tal, e depois de pouco tempo já sai. Não dá. Não é minha área, não gosto, é chato, não consigo aprender. Aí a pessoa vai pra outra área totalmente diferente e lá dá certo, né? Esse negócio da aptidão é muito complicado. E tem outros mercados também que hoje a gente valoriza muito a faculdade, né? Olha, a pessoa tem faculdade. E aí alguns empregos mais manuais viraram desvalorizados. Ninguém quer mais ser... Eu nunca mais vi alguém falando que quer ser encanador. Eletricista. Mecânico. Mas o que o mercado tá precisando hoje? É o que mais precisa. E o que te impede de ser um ótimo mecânico? Sim. Entendeu? Eu tava vendo isso com o rapaz falando, que ele tava comparando outras profissões com a demanda para mecânicos no Brasil, né? Tem que nascer 100 mil mecânicos para dar conta do quanto carro a gente tem na nossa frota. E agora tem os carros elétricos. Mas conserta na concessionária. Agora que é novo, né? Daqui uns anos o cara já vai levar na oficina do bairro. Tem oficina de elétrica? Tem muito pouco, né? Mas mesmo mecânica mesmo. Então, eu não vejo demérito nenhum nessa profissão. Na verdade, eu até falo pro meu pai assim, eu acho que se eu não fosse TI, eu ia ser mecânico. Porque eu gosto de carro, eu gosto de peça, eu gosto de engrenagem e tal. Talvez se eu fosse, eu tivesse melhor financeiramente, porque é um mercado muito bom. E hoje a gente olha só porque... não precisa de faculdade, mas nada te impede de fazer uma engenharia mecânica também e se tornar o cara da Mercedes lá, que faz motor, com certeza ele tem muito estudo. Então, tem essas áreas aí que são muito boas também e o pessoal acaba não considerando porque não é glamurosa, eu acho. Né? Elétrica, eletricidade, eletrônica, um monte de coisa. Tem tanta coisa aí que é super necessária e importante, né? E desperta paixão. Sim, né? Tem pessoas que fazem com paixão, gostam e fazem com excelência e se diferenciam, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é importante de se lembrar. E, Jonas, agora vamos puxar um pouquinho para a área ministerial. Certo. Você conseguiu fazer uma ponte com a tua preparação profissional? Você falou que lá atrás você foi aprendendo com algumas pessoas e tal, até em termos de comportamento mesmo, né? De assumir responsabilidade. Mas você consegue ver hoje a possibilidade de uma junção na área profissional com a área ministerial? Consigo. Como aqui, vou pegar o exemplo dessa igreja, né? Hoje a gente é mais tecnológico do que era há poucos anos atrás. Então tem muito mais coisa, né? Se você não tem, pelo menos, algumas pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, que têm experiência de mercado, a igreja se perde. Não vai gastar dinheiro à toa, vai comprar coisa cara, como... às vezes eu vejo... Agora nem tanto, né? Mas coisas que a igreja tinha aqui, que pagaram uma fortuna, eu falo, nem faz sentido isso e tal. Mas enfim, a pessoa também não conhecia, o vendedor vendeu, né? O vendedor chega lá, olha, a igreja precisa de uma que nem a caixa de som que a gente tinha lá antigamente, era horrível, e ela não faz sentido nem pro templo antigo, nem pra esse, né? Mas a pessoa que comprou não sabia. O vendedor fala que precisa da melhor line array, mais cara, enfim. Então, quanto maior a igreja, mais ela vai precisar de gente capacitada. Tanto para você capacitar os voluntários, mas para evitar você ter dor de cabeça ali domingo, toda hora
Quantas vezes a gente já não teve problemas aqui, né? Então, para mitigar isso, para que não se torne rotina. O que eu vejo que as pessoas não enxergam tanto, mas não falo só daqui dessa igreja, mas todo local, né? Todas as igrejas. A molecada de hoje não acha que o ministério audiovisual, tudo que envolve som, mídia ali na igreja, pode se tornar uma profissão. É como se fosse um mundo afastado que não existe mercado. Mas, na verdade, é uma área que dá para você aprender muito sobre o mercado de trabalho. Então, tanto com a parte de pessoas, lidar com chefe, com ordem, com rotina, com responsabilidade, mas a parte técnica também. Então, tem a parte de tecnologia, então tem redes, tem esse estúdio aqui, que é um monte de fio e um monte de coisa que o jovem poderia estar aprendendo, que se ele for trabalhar numa agência de marketing, for trabalhar numa outra empresa, vai ter a mesma coisa lá. Não muda, entendeu? Pode trabalhar com som, o Chico, que às vezes eu chamo aqui para nos ajudar, ele fala muito que ele tem dificuldade de achar jovens para trabalhar com ele. Porque às vezes ele vai para algum serviço que ele precisa de um ajudante, ele não vai contratar o cara que é caro. Porque o cara também não vai querer fazer um serviço de ajudante para ganhar quase nada. Então tem que ser o mais jovem mesmo que tá aprendendo, vai ganhar menos, né? Mas vai aprender ali também. E não tem. Quem é que quer trabalhar com isso hoje em dia? É muito pouco. Então, os jovens, assim, não tem faculdade para isso, então esse emprego não presta. Tem esse preconceito, né? Então, parte de som, de iluminação, o rapaz que fez a iluminação aqui da igreja também, ele fala a mesma coisa, que ele e o irmão dele trabalham, e eles não conseguem uma terceira pessoa para ajudar em lugar nenhum. Chega no interior, muito menos. Aqui na capital ainda uma hora ou outra acha, né? Porque o pessoal acha que, porque é algo que tem na igreja, não tem mercado para isso. Mas iluminação vai em show, vai em evento, palestra, em teatro, empresas. A empresa que eu trabalhava antiga tinha anfiteatro, tinha estúdio de TV, tudo lá dentro. E tinha que ter profissional para mexer naquilo, né? E o cara tem um trabalho que é muito mais manual e é menos corporativo. Se eu pudesse escolher, eu adoro não ser corporativo, né? E então tem isso. Para mim foi muito importante, assim, a experiência que eu tive aqui na ICT, muitas das coisas que eu levei de ideia depois na empresa, sala com automação, com câmera, que quando a pessoa foca, a câmera fala sozinho e tal. Eu já tinha alguma noção porque eu já tinha tido alguma experiência aqui antes. Então, acaba se misturando, sim. É a questão da oportunidade, né? Como aproveitar a oportunidade para que isso possa te trazer uma experiência. E lá na frente isso pode ser usado, né? Exatamente. Eu acho que isso vem desde os primórdios. Se a gente pensar assim, o quanto Deus foi capacitando alguns dos seus servos, seus filhos, durante ali o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e que na hora parecia que não fazia tanto sentido, mas lá na frente fez, né? Moisés ficou 40 anos no palácio, né? Recebendo a melhor instrução da época, depois 40 anos no deserto. Só que a junção, né, dessas duas realidades o capacitou para ser o líder que ele foi depois conduzindo o povo pelo deserto. Então é interessante, né? Você falando, eu fico pensando assim, hoje nós temos aqui no Brasil musicistas, temos maestros que vieram de uma realidade de igreja, aprenderam ali na igreja as primeiras notas, enfim, e tal, e depois foram se especializando e depois tiveram a notoriedade que tem hoje no mundo. Mas começaram ali numa realidade. Então, assim, não despreze a realidade que você de repente tem hoje aí no teu ciclo, né? Se você frequenta uma igreja, tenta ver quais são as possibilidades. Eu gosto muito de pensar nos adolescentes, de irem lá tendo esse espaço, obviamente, sendo monitorados, né? Não é, a gente não está falando aqui em exploração de uma mão de obra, não é isso, mas vindo ali como uma oportunidade de ir aprendendo algumas coisas e aquilo se somar lá na frente, trazendo aí uma oportunidade, né, Jonas? Exatamente. Eu acho que, assim, existe o trabalho voluntário dentro de uma igreja, tem que haver espaço para isso, desde que haja uma conscientização do que é ser um voluntário, né? Porque muitas vezes a pessoa tem uma cultura relaxada
de como encarar ser voluntário em algum ministério dentro da igreja. Quando eu quiser, da forma que eu quiser, se eu quiser, e de uma forma descompromissada. Isso não traz ensinamento, não traz compromisso, não traz seriedade para desenvolver ali uma experiência que vai contabilizar a favor. Então, eu acho que primeiro as pessoas precisam entender o que é ser um voluntário. E aí depois, isso pode estar se somando, porque dentro da igreja existe o espaço para um trabalho voluntário, mas também existe um espaço necessário para um trabalho profissional, que é adequado, que tem que haver, sim, ali um contrato, tem que haver ali uma descrição de cargo, tem que haver um compromisso na prestação desse serviço, seja ele terceirizado ou não. Mas existe esse espaço, então como poder ter o proveito disso, como poder aprender e isso se somar ali na frente no desenvolvimento da identidade profissional que a pessoa tem que ter, né? Com certeza. E a geração mais nova, ela tem uma dificuldade com responsabilidade, né, com várias coisas, mas uma coisa que eu peço aqui na igreja pro pessoal do ministério é que, assim, se der algum problema, tem coisinhas às vezes que a pessoa pode resolver, mas deu um problema que pareceu um pouco maior, eu preciso saber. Mesmo que eu não esteja aqui no dia, eu preciso saber, porque senão virou comigo, não morreu, né? Deu problema, eu desliguei, fui embora, é o próximo que descobre lá na hora que vai estar com problema de novo, Pois né? E precisa ter essa cultura de não só passa pra mim, mas tenta resolver, se eu não tô, tal, fuça. Eu não tenho problema, que nem meu pai não tinha em deixar eu fuçar até certo ponto, eu não tenho problema em deixar fuçar aqui. Então deu algum problema, tenta descobrir lá como você resolve, porque você vai aprender. Qual que é o problema em você aprender? Que legal. O não saber pode ser uma oportunidade para aprender, né? E então eu não me incomodo, por exemplo, quando começa a perguntar muito. Mas por quê? Por quê? Não, da hora, peraí. Então, peraí, eu não consigo responder hoje, mas vamos sentar aqui no sábado de manhã, vou te explicar do começo ao fim por que as coisas funcionam dessa forma. E é muito legal. E isso causa também nos voluntários uma proatividade. Porque tem um senso de urgência, dependendo do problema que for, você tem que resolver porque o culto está acontecendo e tem que acontecer. E no mercado de trabalho eu vejo que os jovens de hoje não têm mais essa proatividade, né? Não foi contratado para isso. Eu já vi um que reclama que atendia telefone. Porque não foi contratado para isso. Aí você pensa assim, nossa, botaram ele no telemarketing. Atendia uma ligação por dia. Tava reclamando. E quando eu comecei a trabalhar, eu morria de medo de telefone. Eu era super tímido, né? E quebrei isso, né? É normal. O que tem? Não gostava também. E eles têm essa questão, nem sempre não, mas não foi contratado para isso, não, mas eu só faço até aqui. Até aqui ninguém me falou nada. E aí, assim, né, como eu entendo que não é você ficar desviando o teu foco, mas entendendo que tem certas questões que às vezes aquilo lá pode estar contribuindo para desenvolver, para que você possa desenvolver uma proatividade, que você possa desenvolver ali uma curiosidade para encontrar a solução de um problema, né? Então, isso pode te favorecer. Exatamente. Né? Eu entendo que quando a gente enfrenta determinada coisa, se num primeiro momento paralisa, depois você respira, bom, peraí, deixa eu ver se eu consigo dar conta disso. Mas às vezes não vem nem paralisar, não quero nem saber, não tem a ver comigo. E com a internet hoje é difícil você ter um problema que ninguém no mundo já teve. É difícil dar um problema aqui que eu não pesquise no Google e em 5 minutos eu acho a solução. Às vezes tá meio picotada, num lugar tá um pedaço, no outro tá no outro, mas você junta e vai, né? Eu falo pra Natália assim, que às vezes ela tem algum problema, aí ela me dá um desespero e calma, você não deve ter sido a primeira pessoa no mundo que teve isso. Aí joga lá o primeiro vídeo no YouTube que vem de uma criança de 12 anos, no indiana de 12 anos, ela resolve o problema dela, entendeu? Então também tem isso, né? Saber pesquisar com calma ali, ver. Eu percebo que a nossa cultura, ela, infelizmente, ela tem cerceado a possibilidade de crescimento, de desenvolver, de lidar com situações e com problemas que a gente vê que outras culturas não incentivam, né, para que o jovem, o adolescente aprenda a encontrar soluções. E isso faz uma diferença.
né, na possibilidade de crescimento e de oportunidades que depois a pessoa vai encontrar na vida. Exatamente. Então, eu acho que parte disso, eu acho que os pais têm que tomar cuidado com isso, de poupar demais os filhos, né, e não acreditar no potencial que eles têm para fazerem as descobertas, né? Claro que no ambiente protegido, de uma forma, mas de achar, não, imagina, isso não cabe ao meu filho, não cabe. E agora na Copa, né, gente, a gente tem visto aí o exemplo de torcidas. A torcida japonesa, mesmo perdendo um jogo, limpando o estádio, né? Aí você vê assim, mas começa como? Você vai lá ver a cultura, você vê que tem todo um outro jeito de entender como que eu vou deixar o meu filho de 6 anos limpar algo, né? Mas aí você vai lá na cultura, você fala, não, isso é normal, isso é... Natália trabalhou um tempo em escola de japoneses mesmo, né? Bem tradicional. E ela falava que os aluninhos, na medida do possível, se serviam, desse tamanho, tá? Se servia, depois juntava a louça, não lavava, mas pelo menos jogava lá na pia, tudo certinho. Terminou a hora de brincar, junta todos os brinquedos, a Katasuki que ela falava, né? Junta os brinquedos, guarda tudo junto. Eu até brinquei agora, como é que a gente faz pra ter um filho japonês? Né? Então, porque vai depender muito do que os pais, né, acham que, imagina, meu filho não vai fazer isso, eu não pus filho no mundo para fazer isso. Nossa, ele vai derrubar o copo d'água, vai. Derrubou, limpa. Tem um vídeo famoso, já deve ter visto, né, do menininho com um copo assim na mão, aí ele derruba, ele vai pegar o pano, aí ele derruba o resto da água, e a mãe vai deixando ele tentando quebrar a cabeça ali até limpar, né? Sim, ele vai entender, isso possibilita o crescimento, né, de que você correr e fazer tudo, né, porque aí depois fica, né, eu sou só eu faço as coisas aqui em casa, ninguém me ajuda, mas também, né, não foi uma cultura estabelecida, né, a casa é nossa, não é só minha. Então, como é que a gente pode estar fazendo isso? Jonas, o que mais que você poderia aconselhar aí para um jovem, uma jovem, porque é um terreno só para homens? É um terreno só masculino? Ainda mais hoje? Não. Diria mais, tem algumas vagas que eu vejo que às vezes eu me interessei quando vai ver assim, só para mulheres. Porque o mercado está nessa fase, né? Não é um mercado só masculino, não tem mínimo de idade, não tem mínimo de experiência para você entrar. Ele é muito aberto. Eu acho que é importante você entrar na faculdade, já procura rápido o estágio o quanto antes, porque quando você terminar a faculdade, enquanto os outros vão estar tentando ainda o primeiro, você já vai estar, de repente, sendo promovido e tal. E essa questão da proatividade, ela conta muito hoje em dia, né? Uma vez, isso é algo que o mercado tem dito, né? A tecnologia, um tempo atrás, era focada em especialistas. E hoje em dia, ela está ficando para generalistas. O mercado, os diretores, tal, as empresas têm valorizado os profissionais que conseguem enxergar de forma mais ampla, mesmo que talvez elas sejam piores em todas essas coisas que ela tá olhando do que um outro cara que é muito especialista naquilo. Numa única coisa. Tem a questão talvez da sobrecarga e tal, mas ao mesmo tempo você traz mais dinamismo, né, ali na hora de desenvolver projetos e tal, porque senão você tem cabecinhas quadradas, né? Eu trabalho numa empresa que a gente lida muito com europeus, né? E a cabeça deles é mais quadrada do que a nossa. E às vezes até eu fico incomodado, assim, caraca, eu já teria feito tudo. Mas por quê? Ele tem que chamar o A, aí ele fala assim, isso aqui na minha área, redes é o outro. Aí o cara de redes fala, não, mas eu só lido com firewall, switch é o outro. E aí quando vai ver, ter 8 pessoas para falar tudo que eu faço aqui no Brasil. Mas eles estão começando a mudar isso também lá, né? Mas é que é uma coisa cultural também. Mas no Brasil, as empresas têm preferido esses profissionais que entendem um pouco de tudo e você lida com facilidade quando surge uma coisa nova, senão você fala, mas eu só sou especialista nisso, né? Aí você morre se afoga com um negócio que daqui 10 anos talvez não exista mais, né? Então, a minha dica que eu dou para qualquer um que tá começando é assim, cara, fuça. Abre teu PC aí em casa, tal, se você tem um computadorzinho. Quando der algum problema, não chama teu pai, tenta você mesmo resolver. Não entra em desespero. Inventa uma coisa nova para fazer. Vi um dia um vídeo de um cara que faz uma luz acender. Vou tentar fazer aqui. Vou comprar um Arduino. Tem tanta coisa que dá para fazer para brincar. Eu mesmo acho que eu tinha uns 15 anos quando eu inventei de fazer uma bateria eletrônica, de tocar. E tem vídeo meu no YouTube, tem um monte de view lá. Antigão o vídeo. E, inclusive, acho que no Brasil foi um dos primeiros a fazer. Hoje em dia tem um monte de gente que faz, né?
E aprendi demais. Virei profissional de fazer bateria eletrônica? Nunca. Entendeu? Mas eu aprendi muito, foi bem legal fazer. E aprendi, eu desenvolvi na época, eu fiz uns videozinhos pro YouTube, assim, até eu fiquei menos tímido. Você vai perdendo medo de câmera e tal, né? Ainda sou um pouco, mas assim, perto do que eu era. Então são habilidades que depois lá na frente fazem toda a diferença, né? Habilidades. E hoje existe, assim, empresas internacionais que estão aqui no Brasil? Existe. Ou empresas brasileiras que têm ali alguma conexão com as empresas internacionais? Então tem esse campo. Tem, nossa, hoje em dia é muito mais aberto graças à internet, né? Então temos, no meu caso, por exemplo, é uma empresa espanhola que está em alguns lugares do mundo, então está aqui no Brasil também, atuando na Argentina, no Uruguai. E então eu tenho muito contato com o pessoal de lá. Algumas das coisas que eu utilizo vêm deles já, né? Mas você vai encontrar também muitas empresas que são de fato da Europa, que não têm escritório aqui no Brasil, mas que contratam profissionais brasileiros porque a moeda é desvalorizada. Só que às vezes o cara pagando um salário que para ele lá é baixo, porque tá pagando, convertendo para real, pra gente aqui é um baita de um salário, né? Então essa é uma oportunidade também. Tem muita gente ganhando em euro, ganhando em dólar, um salário que se fosse para morar nos Estados Unidos talvez fosse baixo, mas pro padrão brasileiro é bem alto, né? Mas aí existe essa possibilidade de fazer um intercâmbio e morar fora? Existe. Hoje, por exemplo, na minha empresa eu não considero que eu tenho essa possibilidade. Lá tem uma estrutura muito grande e tal, mas também não é impossível. Mas existe sim gente e pode ser uma ponte, né? Porque se você vai trabalhar pela primeira vez para uma empresa americana, você já tem o básico de inglês para trabalhar lá, né? Mas você vai desenvolver muito mais falando todo dia com o pessoal nativo. Para você conseguir um outro emprego já vai ser mais fácil, porque você vai ter muito mais facilidade na entrevista, né? Ou você pode ser indicado lá dentro mesmo. A gente já tem aqui no Brasil, abriu uma vaga tal, tem um menino do Brasil que é bom. Vê com ele se ele quer vir, né? Então, tem muita possibilidade hoje, você não fica preso aqui, né? Então, dá para ser nômade digital, né? O pessoal fala. Então, é necessário aprender uma segunda língua, ou terceira? É necessário. As IAs assustam um pouco, porque eu acho que vai chegar no nível que já tem óculos que traduz simultâneo, sabe? Tem fone de ouvido. A gente tá chegando nesse nível de tecnologia que eu não sei qual que é o futuro. Eu sei que as escolas de inglês temem já, certo? É um negócio que eles realmente olham para isso. Mas até o momento, sim, é importante você ter o básico do inglês. Assim, não precisa nem fazer escola e tal, vai. Eu aprendi muito inglês sozinho. Eu não falo, se eu começar a falar inglês aqui agora com vocês, vai ver que eu tenho sotaque de brasileiro e eu vou me enrolar. Porque eu não uso no dia a dia também inglês, especificamente. Mas se eu assisto qualquer filme sem legenda em inglês, eu já me viro. Só que eu comecei vendo primeiro em português com legenda em inglês, aí depois eu troquei o áudio em inglês e a legenda em português, isso por anos. Aí um dia eu resolvi, não, agora eu vou trocar, só vou assistir algo em inglês com legenda em inglês. Aí já complica mais, várias horas você fica meio fora do contexto, mas você vai se forçando, o cérebro vai aprendendo ali, que nem criança, não aprende ouvindo? Pode demorar mais, mas a gente aprende também, né? Aí hoje eu e a Natália, a gente já consegue assistir qualquer coisa sem legenda. Então já facilita muito, né? O espanhol, mesma coisa. Eu tenho muita dificuldade de assistir algo em espanhol porque é estranho, porque a gente não é acostumado. Eu não escuto músicas em espanhol. Em inglês, não. A gente passa a vida toda escutando, né? Então dá uma estranhada no cérebro, mas eu tenho tentado fazer isso. E hoje com a internet você não precisa fazer escola, gastar R$600 por mês, comprar livro, material. Tá fácil. Qualquer curso online, não quiser curso, faz pelo YouTube mesmo e consome conteúdo da outra língua, né? Quero aprender alemão. Começa a assistir alemão, mesmo que você não entenda nada. Uma hora você aprende uma palavra, outra hora pega outra e uma hora vai conseguindo, né? Vai conseguindo. Mas hoje conta muito. Outra coisa que conta, que eu tenho dificuldade, por exemplo, lá na empresa. A gente abrasileira muitas siglas. Então, tem sigla que eu falo, a vida toda que eu falei no mercado de trabalho, todo mundo falando, que quando você vai ver, ela não faz sentido nem em português nem em inglês. Tentei lembrar alguma agora, mas não lembrei. Aí eu fui falar com os espanhóis e eles espanholaram a sigla. E aí a gente não se entendia. Eles falando, eu falando, meu, o que esses caras estão falando? Aí eu escrevi no chat isso, ali isso. Aí eu falava em português, ou eu tentava falar em inglês, e eles falavam, não, a gente fala assim. E é as mesmas 4 letras ali, né? Então o inglês, ele ajuda a unificar na hora que precisa. Quando a gente fala de termos técnicos, todo mundo se falando inglês ali facilita. Então não importa qual que é a terceira língua que está sendo falada. E
também manual, documentação. Até um dia desse, um rapaz aqui da igreja perguntou assim: não tem como mudar tal programa para inglês, para português, porque tá em inglês? Eu não respondi ali ainda, depois eu vou sentar e eu mostro, né? Os atalhos do programa, os atalhos no teclado, é Ctrl A. Por que é Ctrl A? Porque é Ctrl Assign. Por que é Ctrl T? Porque é Ctrl Toggle. Se eu mudar o programa para português, como é que eu vou lembrar que Toggle... Eu nem sei como que traduz toggle. Tipo assim, trocar. Talvez, eu acho que não é trocar, mas assim, vai ser para outra letra, vai começar a travar a nossa mente, entendeu? Então tem coisas que são padronizadas para serem dessa forma e você vai ter que seguir. Tem equipamento lá da empresa que eu uso, que ele nem tem a opção de você traduzir para português. É inglês, mandarim e alemão. Entendeu? Então é importante, sim. E aí uma curiosidade, o mandarim vai ser a língua que vai... Se for pela quantidade de população, vai, né? E os chineses estão dominando a tecnologia, né? Pois. Mas eles estão aprendendo inglês, né? Não estão precisando mudar por enquanto. Vamos ver. Né? Eles estão dominando... Né? Não, o mercado de carro é absurdo. E não é só carro, né? Eles estão tudo. aí, então... Mas enfim, né? Parênteses só. Né? Jonas... É aquilo, né? Eu sempre falo no final de uma entrevista aqui que eu poderia ficar horas falando e tal, porque é óbvio que num único podcast a gente não vai esgotar todo o assunto. Mas assim, o que você... Gostaria que você falasse do seu canal, né? Por favor, falasse aí do seu canal, enfim, para o pessoal ficar sabendo. Eu tenho o canal Cultem Off no YouTube. Basicamente, a ideia era mostrar justamente essa parte técnica para igrejas. Porque eu vi que é um nicho que não tem muitos canais no YouTube que ensinam isso. Então, eu quero aprender alguma coisa de som, eu vou aprender com o cara que toca forró, que toca no mundo. Eu quero aprender iluminação, eu sigo lá o Renatinho, que é muito famoso, que o cara segue o funkeiro Pedro Sampaio. Então, assim, enquanto ele tá ensinando, tá tudo bem. Na hora que ele dá play no negócio pra ensinar, eu fico surdo. Então, eu sempre pensei assim, poxa, tinha que ter uns canais aí ensinando coisas pra igreja. Até tem um ou outro e tal. E aí eu resolvi fazer justamente porque, como eu tenho alguma experiência de TI fora da igreja, às vezes eu pesquiso por algumas coisas e eu vejo que as igrejas brasileiras não fazem, simplesmente porque ninguém sabe que dá pra fazer. Aí quando você pesquisa em inglês, aí você vê que os caras lá fora têm muito mais facilidade para ter os equipamentos, é muito mais barato, é muito mais acessível, né? Então eles já estão anos luz à frente, eles fazem coisas aqui que até assusta. Mas as igrejas brasileiras, tirando as megas church, a gente ainda é muito defasado tecnologicamente. Isso não é necessariamente gastar dinheiro, né? Dá para ter coisas muito mais bem pensadas ali para o culto fluir melhor, sem necessariamente gastar dinheiro. Eu abri o canal meio sem pretensão, comecei há pouco tempo ainda, tá bem devagarzinho. E aí é isso, a minha ideia é trazer mais gente também, não é um canal... Tanto que eu não coloquei assim, Jonas, da igreja. Eu botei o nome de Cultem Off, porque a ideia é que seja algo que no futuro tem outras pessoas também ensinando ali, o cara que é mais especialista em áudio do que eu, o cara que é especialista em iluminação, enfim, trazer esse tipo de conteúdo que eu não acho com tanta facilidade aí na internet. Então seria no YouTube? Isso, YouTube, Cultem Off, tem no Instagram, mas aí são os cortes do... Meu negócio é ensinar, né? Os vídeos mais longos lá que eu fiz 2 horas ensinando a fazer alguma coisa é os que pegam mais visualizações. Videozinho curto não... O pessoal tá precisando de gente ensinando de graça também, né? Porque não é nada cobrado, enfim. E, enfim, tá indo lá, graças a Deus. Tá indo mais rápido do que eu pensei e tá indo bem. Muito bom. Que cresça. Amém. Né? Que cresça. Então, se o pessoal quiser contactar aí nos caracteres, né? Tá aparecendo aí como acessar. Mais alguma coisa que você gostaria de estar deixando aqui para se despedir desse momento? Não, é isso, agradeço a oportunidade, muito legal a conversa, passou super rápido, eu tava olhando o tempo ali, até tomei um susto agora, eu falei, meu Deus, tá tarde. Passa rápido, mimir, né? Vamos mimir. Não, e passa é super assim... rápido, e eu pensando, caraca, um monte de coisa que eu poderia falar, eu não falei, mas passa muito rápido. Mas, Jonas, quero te agradecer, você é muito precioso, né? Eu falo com muito carinho, porque eu vejo você como um filho, né? De ver toda a tua dedicação, né? Desde de adolescente e agora, né, jovem e se dedicando, eu fico muito feliz de ver você profissionalmente
bem e também ministerialmente, né? Também. Porque eu vejo o quanto você se dedica, o quanto você realmente é compromissado, que Deus continue te abençoando. A você, a Natália, que é uma querida. Aliás, a Natália já foi entrevistada aqui, gente. Vocês procurem na internet, no podcast Aprendendo com Elas, a Natália, que é uma querida, uma moça muito inteligente, Ela é. né? Então, que Deus continue abençoando vocês Amém. profissionalmente, ministerialmente, no relacionamento de vocês, trazendo tudo aquilo que vocês precisam. Obrigada pela sua generosidade de ter estado aqui nesse momento, assim, né, nos ensinando, no Aprendendo com Elas, e por toda a tua dedicação aqui na igreja, né, porque você realmente é corpo e é compromissado com o reino. Que Deus continue Muito te obrigado. abençoando. Eu que agradeço a possibilidade de estar nessa igreja aqui. Aprendi demais. Eu gosto muito do pastor Paulo Almeida, eu gosto muito de você. Também vejo vocês como uma família mesmo, assim, né? O quanto que a gente aprende com a igreja e no momento que a gente precisa de uma mão para levantar quando a gente cai. E assim, eu sou muito grato à Igreja Cristã da Trindade. Amém, obrigada, viu? E a você que esteve conosco, que Deus continue te abençoando. Veja no teu dia a dia uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer, para você aprender, por mais que às vezes possa não estar fazendo sentido para você. Mas lembre que Deus não desperdiça nenhuma oportunidade. Às vezes a gente não enxerga o todo, Deus vê o todo, né? Agora, se você está procurando aí uma oportunidade, né, uma possibilidade profissional, espero que esse podcast possa ter dado aí um start para você ir atrás, procurar, se comprometer, ser um profissional com excelência. O profissional com excelência não depende só de uma grande instituição, depende de ser uma pessoa de caráter e comprometido com aquilo que ele faz. Isso faz a diferença e muito, né? Porque às vezes a pessoa sai de uma grande instituição, mas não tem ali um comprometimento, um compromisso com aquilo que faz. Então, que Deus possa te abençoar. E não se esqueça de nos acompanhar no Aprendendo com Elas, porque a gente sempre tem aí um conteúdo novo para você. Não esqueça de nos acessar, a gente já tem aí um bom conteúdo já de 2 anos e meio de programação, então tem muita coisa, muitos profissionais que foram entrevistados, testemunhos, que você possa acessar, ser abençoado para o conteúdo que já está à disposição e também divulgar isso, curtindo, comentando e compartilhando, tá certo? Que Deus te abençoe. E não se esqueça, sempre o Aprendendo com Elas tem algo para te ensinar. Fica com Deus.